Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Algoritmo na Sala, um podcast de LTP Labs, onde pretende exatamente endereçar aquilo que é o elefante que paira em muitas das nossas salas de reuniões, a inteligência artificial. É um assunto já incontornável e pretendemos nesta nossa sala exatamente endereçar este elefante e perceber de que forma é que a inteligência artificial está a ser utilizada pelas empresas e de que forma é que tem impacto também na nossa sociedade. O meu nome é Diogo Pereira da Silva e hoje para a conversa tenho o Bernardo Almada Lobo, cofundador e partner da LTP Labs e professor catedrático na Universidade do Porto. Bernardo, muito bem-vindo. Neste primeiro episódio vamos lançar um olhar mais global sobre as empresas e a forma como estão a utilizar a inteligência artificial. Vamos também perceber o que esperar no ano 2026 sobre a inteligência artificial, mas antes disso, até para te conhecermos um bocadinho melhor e para quem nos está a ouvir em particular, quem é o Bernardo e o que é que fazes no teu dia-a-dia? Olá, Diogo. Obrigado pelo convite. Eu estou ligado desde sempre à engenharia e gestão industrial. Portanto, sou alguém que acredita que qualquer decisão de negócio pode e deve ser suportada por métodos analíticos avançados e por inteligência artificial. Portanto, sou obcecado por tentar detectar oportunidades de melhoria nesses processos de tomada de decisão. E no fundo, no dia-a-dia, eu lidero e estou a gerir equipas que investigam, desenvolvem e implementam estas metodologias para ajudar as empresas a ser mais competitivas. Ok, então eu acredito, e mergulhando um pouco no nosso tema, que me vais ajudar a perceber o seguinte, que é, nós olhamos para 2025, o ano passou, olhamos para o facto de muitos de nós terem aprendido a usar o ChatGPT, a resumir documentos, apoio a enviar e-mails, já ninguém envia e-mails quase sem o apoio do ChatGPT, mas qual é o impacto que nós podemos esperar? É isto ou há algo mais? O que é que a inteligência artificial em si nos pode prometer em 2026 em particular? A inteligência artificial não se esgota na IA generativa. Portanto, no ChatGPT ou no Gemini da vida. Bem sei que pela acessibilidade e pela forma como entrou em nossas casas, houve aqui uma adoção quase universal desta tecnologia, mas estes casos são casos que estão muito associados a algum aumento de produtividade, a alguma curiosidade, mas não é por si só, não é isso que vai fazer mexer os indicadores de negócio. Portanto, há outro tipo de IAs que podem ser cruzadas com a IA generativa e que podem ser mais interessantes para realmente ir a colher os ganhos que todos esperamos. Claro, é um bocadinho difícil de compreender quando eu penso, ok, eu tenho aqui uma ferramenta que me ajuda até a fazer vídeos para o TikTok, a fazer imagens animadas em diferentes estilos. Parece-me que é um bocadinho difícil de acreditar que esta mesma inteligência ou ferramenta é a mesma que me vai ajudar as organizações no seu dia-a-dia a tomar decisões sobre onde é que eu devo abrir a minha próxima loja. Como é que eu devo fazer o meu planeamento da produção das minhas máquinas? Quais são as compras ótimas que eu devo fazer para ter estoque suficiente para um nível de serviço de excelência aos meus clientes? É correto pensar assim? Sim. Nós tivemos, durante muitos anos, a tentar sofisticar a nossa capacidade de detectar padrões, com análise massiva de dados. E, portanto, quando pensamos na IA, como estavas a dizer, para prever ou para prescrever alguma decisão, foi esta IA analítica em que tivemos cada vez a fazê-lo da melhor maneira possível, e é isso que nos permite, por exemplo, definir qual é o próximo melhor estímulo comercial para um cliente, ou definir o nível ótimo de inventário que eu posso ter numa determinada loja ou armazém. De repente, esta IA de detecção de padrões evoluiu para uma IA que nos permite gerar padrões. E nesse gerar padrões, gerar conteúdo, podemos estar a gerar texto, áudio, imagem, som, em que de repente nós conseguimos atacar temas do nosso dia-a-dia. Uma parte dos processos de negócio das organizações ainda são muito guiadas pela intuição, pelo empirismo, decisões que são tomadas quase a olho e que precisam necessariamente da IA analítica. Claro que há um papel para a IA generativa, porque a IA generativa vai permitir desmistificar parte das saídas, dos resultados desta IA analítica para garantir a sua adoção. Mas na base, nós nas organizações, nos processos de negócio, para tomar melhores decisões, precisamos muito da IA analítica. Claro. E portanto, até me parece, até antes de entrarmos um bocadinho na diferenciação em termos de shift de mentalidade que nós devemos ter na forma como lidamos com esta AI, esta simbiose parece que há uma necessidade
principalmente no mundo empresarial, não tanto naquilo que é o nosso mundo pessoal, para eu ter uma espécie de copiloto pessoal, mas particularmente nas organizações parece-me fundamental termos aqui uma simbiose entre aquilo que é a analítica e a generativa, e de que forma é que nós conseguimos garantir a coexistência das duas, e o que é que as organizações precisam para saber da existência e da necessidade destas duas abordagens. As organizações precisam, em primeiro lugar, de detectar onde é que estão as oportunidades de melhorar os seus processos de tomada de decisão. E há alguns processos, por exemplo, se pensarmos em funções de suporte, área de controle de gestão, área financeira, área de legal, há muitos processos que são morosos. Basta pensar, por exemplo, num processo de orçamentação. Claro. Qualquer processo de orçamentação é moroso, é penoso, e aí há temas, ainda antes de irmos à qualidade do orçamento, há temas de eficiência. Será que eu consigo ter aqui processos que sejam muitíssimo mais eficientes e mais rápidos, que permita que todo este ciclo de planeamento e controlo seja mais célere? Há outros casos em que o tema não é a eficiência. Portanto, o tema não é o número de recursos que eu estou a alocar a um determinado processo, o tema tem mesmo que ver com a qualidade das decisões que eu estou a tomar e que estou a suportar. E este tema pode estar associado a uma eficiência operacional de uma fábrica, de uma indústria, ou pode estar associado a um nível de serviço que eu estou neste momento a prestar a um determinado cliente, ou até tentar, por exemplo, reduzir a minha pegada de carbono com base em soluções, em planos mais interessantes. As empresas têm que ter uma noção muito clara quais são os casos de uso, qual é o valor que está por trás desses casos de uso para captar e como é que esses casos de uso estão alinhados com a estratégia da organização. E devem evitar o que se vê muito, que são algumas iniciativas isoladas que depois dificultam muito o apuramento do impacto e do valor que estes projetos podem trazer. E falavas agora, acho que é importante distinguir isto. Uma coisa é tarefas mais rotineiras e perceber como é que nós conseguimos no prisma da eficiência, e outra coisa é sim a questão da qualidade da decisão. Há um tema incontornável aqui, que é, eu sinto que, como eu agora tenho até uma ferramenta, e agora focando um bocadinho na generativa, tenho uma ferramenta que me ajuda na eficiência, não demorar tanto tempo a produzir relatórios e e-mails, e consigo libertar muito tempo. Sempre houve aqui uma promessa de estou a libertar mais tempo, estou a ser mais eficiente. Como é que isto se traduz em ganhos e resultados e impacto nas empresas? Se nós não redefinirmos alguns dos processos, e esses ganhos, portanto, estamos a falar de minutos, não é? Estamos a poupar minutos para tomar algum tipo de decisão ou para integrar dados, até às vezes por vezes na procura e na própria recolha dessa informação. Tarefas, estamos a falar sempre de tarefas de pouco valor acrescentado que nós podemos realmente, ao automatizar, podemos poupar aí muitos minutos. Nós ou alocamos esses minutos a tarefas de maior valor acrescentado, ou que se verifica em muitas situações é que esses minutos acabam por se distribuir, por se diluir no nosso dia-a-dia em N tipo de tarefas, e portanto não há aí um ganho imediato. Há também uma temática à volta de toda esta parte da AI generativa, e estamos a falar tipicamente mais de texto, penso aqui, mas estes modelos de linguagem de larga escala são modelos que, no fundo, muito assentes no tema da produtividade individual ou na gestão do conhecimento. Portanto, nós usamos estes modelos quando queremos, como dizias há pouco, ou ajuda-me, por favor, a dinamizar um workshop, ou a reescrever, estou aqui no meu cantinho, claro. Mas são ferramentas que ainda não estão amarradas aos processos e, portanto, não estamos a conseguir alavancar todo o potencial desta tecnologia. Com uma única exceção, eventualmente, que tem que ver com a interação com o cliente. Portanto, toda a parte de chatbots, e nós aí já estamos a conseguir tirar partido já se nota desta tecnologia. Se excluirmos produtividade individual, gestão do conhecimento e interface com o cliente, tudo o resto está por fazer. E até mesmo na própria redução destas pessoas, principalmente em funções de suporte, os chamados indiretos, que há aí um potencial brutal de eu ter estes processos e as organizações mais esticadas, mais magras, mais alinhadas. E o que é que nos está... se isso é tão, digamos, natural, óbvio, o que é que nos está a faltar às organizações para eu conseguir ir buscar esse potencial? Qual é o primeiro passo que devem dar para serem capazes de... Já percebemos há bocadinho de definir muito bem os casos de uso e o potencial da percepção, mas
o que é que falta a uma organização para conseguirem ir atrás disso e finalmente conseguirem acrescentar e traduzir aquele tempo que eu estou a ganhar, aquela eficiência maior, em realmente resultados e impactos para as empresas? A gestão da mudança é fundamental. E eu, para conseguir ter uma gestão da mudança eficaz, eu não posso achar que vou introduzir tecnologia num processo que foi especificado por humanos e para humanos. E, portanto, eu vou ter que redesenhar os processos. Aliás, houve uma promessa no mundo da digitalização há mais de 20 anos, em que iríamos ter retornos fantásticos, e chegamos à conclusão, aos dias de hoje, que muito do potencial e das promessas não foram atingidas, porque nós não tivemos a clarividência de redesenhar, fazer a reengenharia dos processos. Nós acabamos por fazer o chamado paper on glass, que foi replicar os processos físicos no mundo digital. Com a inteligência artificial, com tudo que permite aos dias de hoje, nós temos que evitar cair nessa armadilha. Portanto, ou começamos desde já a redesenhar estes processos à luz da tecnologia, à luz do papel que nós queremos da colaboração entre a IA e o humano, ou vamos cair na mesma situação de ter um retorno, um ROI muito discutível e um payback a tender para o infinito. É fundamental isso. Já agora, nos casos de uso, o tema não é só identificar os casos de uso, é alinhá-los com a estratégia da organização. Eu posso ter uma organização que tem uma estratégia de personalização máxima, independentemente de ser uma organização que trabalha com o consumidor final ou com outros clientes. E todos os casos de uso devem estar alinhados para essa estratégia. Ou posso ter uma outra organização que dado o tipo de produto e o tipo de mercado em que opera, tem que ser o mais eficiente possível nas suas operações, na sua cadeia de valor, na sua logística, e aí todos os casos de uso devem estar alinhados com essa estratégia, porque aí, se eu tiver estes casos alinhados com a estratégia, eu não vou ceder à primeira barreira, eu vou continuar a investir, vou continuar a procurar, de alguma maneira, mitigar todas as areias e as fricções que são desejáveis, depois podemos conversar sobre isso, mas que são desejáveis. Estou a redesenhar processos, é desejável que haja alguma fricção, é sinal que ele está a ficar colado, mas não vou desistir e vou atrás dessa estratégia. Tem que estar muito associado ao valor do negócio que eu quero capturar. Eu não posso continuar, como assistimos em muitas organizações, já agora numa curiosidade, numa iniciativa numa área A completamente distante de uma iniciativa da área B desalinhada, com pilotos que têm tudo para depois não escalarem e não saírem do papel. Ok, isso fica aqui a mensagem, que é mais do que estar a experimentar e fazer alguns, entre aspas, alguns pescados, algumas tentativas, acima de tudo fazer parte da estratégia e para que é uma promessa que tem que ser cumprida e é a valer. Tu sentes já, qual é a tua sensação sobre o 2026? Sentes que essa adoção da estratégia nas empresas, e podemos até falar do panorama nacional, sentes que em Portugal as empresas já estão mais despertas para isso, já chega de experimentar, de pilotos simpáticos, já está na altura de finalmente isso fazer parte do nosso DNA e avançar com isso a sério, a valer em 26? O deixar de experimentar não tenho a certeza. Uma coisa que já se notou de uma forma muito clara, já o ano passado, é que a IA deixou de ser um tema tecnológico para passar a ser um tema de gestão. Portanto, já entrou no léxico das direções, das comissões executivas, já não está só na esfera do responsável de tecnologia ou de dados do IA. Portanto, neste momento há um despertar de qualquer área, seja da área de vendas, seja da área de marketing, de operações, de logística, até da área de recursos humanos. Já houve aqui um despertar e, portanto, está toda a gente muito sensibilizada e alinhada para ir atrás destas oportunidades. Portanto, isto é uma coisa que é fantástica. Depois, por outro lado, é que nós, perante este purgatório dos pilotos e algumas situações menos bem conseguidas, as próprias organizações beneficiam de uma aprendizagem automática à la machine learning, que vão também tentando perceber o que é que fizeram menos bem. Muitas delas também já perceberam que não vale a pena estar a reinventar a roda, que mais vale, por vezes, ter aqui acesso a um ecossistema de outras empresas, outros parceiros que possam ajudá-las a acelerar, e tentar não ir atrás só do hype e das modas. Portanto, este entusiasmo todo que passou agora do AI generativo para os agentes. Sim. As empresas têm que perceber que há muitas oportunidades, o chamado low hanging fruit,
para se ir atrás, às vezes até na integração, na sistematização, no disponibilizar métricas adequadas em tempo, no tempo certo para as suas equipas, que as equipas, ainda antes de algo mais sofisticado, estão a precisar de consistência, de informação, para que possam tomar decisões depois mais informadas e de melhor qualidade. Bernardo, só antes de nós terminarmos, que acho que seria importante, nós durante a conversa fomos falando sobre os diferentes tipos de AI e sobre a importância de cada um deles, da importância de, mais do que pensar no meu canto, no meu copo de piloto pessoal, pensar numa ótica processual, que desafios e obstáculos é que existem às empresas para conseguirmos uma adoção da inteligência artificial e começar a recolher os ganhos. O que é que eu te ia pedir? Então, desafio. Se tivéssemos que deixar aqui uma mensagem, um conselho principal para os CEOs, para os diretores, para os líderes das nossas empresas, das organizações, numa ótica de implementarem a inteligência artificial, qual é o principal conselho que tu darias para quem nos ouve? Nós acabamos por não tocar quase no tema do agente e do modo de colaboração entre a IA e o humano. E uma das mensagens fundamentais é não cairmos na tentação de que agora vamos fazer o deployment de agentes por todo o lado, ou vamos ter máquinas a prescreverem ou tomarem decisões de forma autónoma em todo o lado. Portanto, há essa possibilidade, de facto, os dias de hoje nós podemos redefinir processos em que temos agentes que são colaboradores digitais, que planeiam, executam tarefas, que falam com outros agentes, mas é fundamental as pessoas com responsabilidade de gestão nas organizações perceberem que o que está em cima da mesa é olharem para uma área, olharem para um processo, perceberem qual é o ponto de partida, qual é o valor de sofisticarem e trazerem maior maturidade a esse processo e depois desenharem toda a jornada de inteligência artificial para ir atrás desse processo sem ter apenas um único modo de interação humano-máquina, testar diferentes formas, terem muito cuidado aos enablers, portanto, toda a parte fundacional, quais são as fundações que me permitem alimentar depois esses casos, para ir atrás, mas sem esquecer que se estes casos e se esta cultura que nós queremos muito mais da AI-driven estiver alinhado com a estratégia, perante qualquer percalço, a empresa não vai ceder. E, portanto, em 2026, o tema aqui não é se eu vou ou não aplicar IA, é onde é que eu vou fazê-lo, por onde começar, como acelerar, e sem estar atrás só de casos muito excitantes e esotéricos. Portanto, há muitas oportunidades, casos que são menos entusiasmantes, mas que há ganhos brutais de ir atrás e que vão trazer o que nós todos desejamos, que é o devido retorno, e que a IA comece a pagar a conta. Claro. 2026, de facto, será o ano em que a AI começa a pagar a conta. Bernardo, muitíssimo obrigado por aceitares o convite e por contar contigo. Chegamos assim ao fim do primeiro episódio no Algoritmo da Sala. Ao longo desta conversa, acima de tudo, percebemos não só que o verdadeiro desafio não está em adotar a AI por si só, mas acima de tudo transformá-lo em impacto real nos processos, nas decisões e também nos resultados das organizações. No próximo episódio continuaremos a trazer a inteligência artificial para a nossa sala, com mais substância, não tanto ruído, explorando outros casos concretos. Se este tema também é um elefante na sala e nas vossas salas, por favor, façam-nos chegar. Para quem nos está a ouvir no YouTube e noutras plataformas, deixem o vosso comentário, partilhem, façam-nos chegar outras recomendações de temas e do meu lado, muito obrigado e até o próximo episódio do Algoritmo na Sala.